Sabe quando você vivenciou algo bem difícil na sua vida e você foi logo falar para alguém para desabafar ou para ouvir a opinião dessa pessoa sobre a situação que você vivenciou? Ou você contou dos seus planos para alguém e os planos mudaram, não aconteceu do jeito que você esperava? E aí vem aquele pensamento: poxa, eu não devia ter contado isso para fulano, para ciclano, eu não devia ter aberto tanto aquela situação que eu vivi, eu não devia ter falado dos meus planos ainda, porque muitas coisas mudaram. E vem essa sensação de que não devia ter aberto tanto. E é verdade. Algumas coisas na nossa vida a gente precisa se preservar, guardar um tempo necessário para a gente entender o que está acontecendo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais por aqui. Eu já vou te dar uma informação: aqui onde eu moro tem muito barulho, então talvez você ouça alguns barulhos durante o vídeo, mas a gente tenta transmitir o conteúdo da melhor forma possível. E eu já quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ele entrega para mais pessoas, e isso nos ajuda no crescimento do canal. Então vamos seguir por aqui, falando sobre esse tema, sobre a importância da gente fazer algumas coisas em silêncio ou dar algum tempo para que a gente entenda os nossos processos internos. E por quê? Porque a gente não tem o controle sobre muitas coisas, Mesmo quando a gente se planeja, quando a gente faz tudo o que precisa, ainda assim a gente não tem garantias, né? Mesmo quando a gente entra na relação de uma forma boa, investindo na relação, tem a parte que é do outro, que a gente não controla, né? A gente planeja, faz os nossos planejamentos nos projetos, nos nossos sonhos, naquilo que a gente quer realizar, mas ainda assim a gente não tem garantias. E é muito importante que a gente, ainda assim, faça o que a gente tem que fazer, entra investindo, se capacitando para fazer aquilo que a gente deseja, mas sabendo que é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente pode fazer. Então eu vou falar aqui sobre algumas coisas que são importantes que a gente faça em silêncio, que a gente dê o tempo que a gente precisa para entender, para clarificar as situações que a gente vivenciou. Eu vou falar algumas coisas, porque também não é tudo que a gente precisa fazer em silêncio, mas algumas coisas são importantes que a gente dê um tempo a mais para a gente entender as situações. Uma primeira coisa que eu quero falar com você, que é importante você fazer em silêncio ou se dar ali um tempo desse processo inicial, é falar dos seus sonhos e planos para outras pessoas. Porque se a outra pessoa não acredita no caminho que você está seguindo, essa pessoa vai interferir. Você imagina que você é uma pessoa que é mais empreendedora, gosta de estar ali fazendo coisas, conversando com pessoas, sempre trabalhou ali venda, tem facilidade na comunicação com pessoas, e você vai contar os seus planos de abrir um negócio para alguém que é mais conservador, que é alguém que prefere ali a segurança. Então a pessoa vai trazer todas as inseguranças dela para você. E isso pode de alguma forma te afetar. E não tem a ver com um lado estar certo ou errado. Talvez empreender para essa pessoa que é mais conservadora não dê certo mesmo. Tem a ver com o perfil dela, com aquilo que ela acredita. Mas para você, talvez dê certo. E é algo que você já tem habilidade, você está se planejando, se preparando para isso. Mas quando você vai contar para alguém, pensa diferente, você está ali se expondo às dúvidas da outra pessoa, a insegurança dela.
e isso pode influenciar, pode balançar você, pode levar você a duvidar do seu projeto, dos seus sonhos e de tudo aquilo que você vem planejando aí por um longo tempo. Então é muito importante você olhar para o seu planejamento, olhar para aquilo que tem a ver com você. Não, eu estou fazendo isso porque eu acredito que nesse caminho eu vou ser feliz, esse caminho vai dar certo para mim, esse caminho tem a ver comigo. Quando você consegue olhar para isso a partir de você, e aí se dá tempo de construir, de se permitir no processo, né? Teve um erro, alguma coisa não deu certo, mas você entender que esse erro faz parte do processo e é onde você precisa ali se ajustar. Mas quando você está com a influência de uma outra fala, você já acha uma pequena situação que era para você se ajustar, você já entende talvez que, tá vendo, realmente não vai dar certo, realmente tá dando errado, porque você está sob a influência ali de ideias de outras pessoas. Quando a gente vai fazer algo, a gente vai errar porque a gente é ser humano, a gente não é perfeito, a gente não sabe tudo. E a gente tem o tempo da gente ir acertando, afinando, alinhando as coisas. E é muito importante você poder ir caminhando a partir das suas convicções, a partir daquilo que você acredita, como você se vê. Uma outra coisa que é importante você ter um tempo de silêncio são os processos emocionais, as curas emocionais que ainda estão em andamento. Isso é muito importante porque alguns processos internos que a gente vivenciou, eles são muito delicados. São coisas que feriram profundamente a nossa vida, que mudaram a nossa vida. E a gente tentar colocar em palavras, contar para outras pessoas, logo de início, quando as coisas ainda estão se organizando dentro da gente, ainda tem camadas que vão aparecer, aquelas camadas mais profundas que ficam lá embaixo, que quando as coisas vão cicatrizando em cima, tem aquela parte de baixo, né? Tá nesse processo ainda. Então, assim, que vão surgindo e vão emergindo coisas, né? Que estavam ali bem no subterrâneo da nossa vida, né? Que a gente jogou bem lá para baixo porque era muito difícil sentir. Então a gente vai ganhando estrutura e aí vai aparecendo questões lá de baixo. Então é muito importante a gente dar esse tempo das coisas irem se organizando dentro da gente, o tempo que o organismo vai trazendo pra gente, falando das coisas, comunicando. E é muito importante a gente estar nessa relação conosco, se escutando, se ouvindo, não já falando para fora, porque a gente se volta para fora e a gente perde esse contato conosco. Então é importante se dar esse tempo, deixar as coisas irem se assentando, aquilo que precisa vir, ainda permitir vir, né, para que a cura realmente aconteça. Aí depois de um tempo você pode falar de um outro lugar, já olhando mais para trás do que ainda estando em processo ainda. É muito importante a gente se dar esse tempo, se respeitar nos nossos processos. Uma outra coisa que é muito importante de você fazer em silêncio são as mudanças de mentalidade e decisões internas, coisas que você foi aprendendo, que você está aí num processo de mudança, porque nem todo novo pensamento, né? Você entendeu algo novo, você está vendo as coisas de um outro jeito, ele precisa ser falado, justificado, porque quando você começa a mudar, é natural que as pessoas não entendam. Imagina que você era uma pessoa que ajudava todo mundo, e aí quando você começa a dizer não, quando você começa a colocar alguns limites, as pessoas elas não vão entender o que está acontecendo com você, o que você fazia, agora você não faz mais, você está falando que não vai fazer, e as pessoas não vão entender. E aí as pessoas vão te questionar e você pode tentar explicar, mas a pessoa que se beneficiava com o seu fazer, ela não vai aceitar, porque você está deixando de fazer algo que para ela era bom, né? Então ela não vai querer entender a sua explicação, né? Do seu processo de mudança, que você está vendo as coisas de outro jeito. Ela só quer que você faça o que ela precisa, né? Então às vezes não vale a pena justificar, ficar se explicando para outra pessoa, porque a outra pessoa não está interessado nisso.
né? Isso é algo duro de falar, mas é uma verdade que precisa ser dita. Às vezes as pessoas não estão preocupadas, né, no nosso processo, na nossa mudança, que agora a gente vê de outro jeito, e isso está sendo bom para a gente, isso está nos fazendo melhor, está nos deixando menos ansiosas, né, menos angustiada. A outra pessoa estava mais interessada naquilo que a gente fazia. Então não vale a pena, né? E aí é muito importante você gastar, direcionar a energia que você gastaria para estar explicando algo para outra pessoa, né? Direcionar para você na sustentação do seu processo de mudança, né? Naquilo que você está compreendendo, direcionar a sua energia para você. Isso também é muito importante. E aí isso você faz com você no seu processo de reflexão, né? Ali aqueles momentos que você tira para entender como que você estava direcionando a sua vida, como que você estava olhando para as situações, o que você estava fazendo que não fazia mais sentido. Então é muito importante esse tempo com você mesmo, que você direcione a sua energia para esse tempo com você. Um último ponto que eu quero ainda falar é sobre relacionamentos em fase inicial ou reconexões pessoais. É muito importante, né, quando os relacionamentos eles estão ainda no momento de construção, no momento de recomeço. É muito importante que você cuide desse tempo, que você não abra para outras pessoas o que está acontecendo. Quando a gente está iniciando um relacionamento, é natural que a gente vai formando pequenas conclusões, mas essas pequenas conclusões que a gente tem, né, essas conclusões iniciais, elas não são o todo, né? São muito pequenas porque a gente conhece pouquinho aquela pessoa, é uma primeira impressão, e às vezes a gente fecha algo, né, a partir de uma primeira impressão, como se a pessoa fosse assim. Mas o conhecimento ele vai se dando com o tempo, né? Com a pessoa sustentando aquele comportamento, aquele jeito de ser, aquele jeito de fazer. Então, quando a gente vai fechando aquelas primeiras conclusões, como se a pessoa fosse daquele jeito, talvez a gente esteja até se enganando e compartilhando coisas que de fato não são. Então, é muito importante a gente poder se dar esse tempo desse processo inicial de conhecer as pessoas, de poder ir devagar, olhando, se dando esse tempo para ver como que de fato a pessoa é, e compartilhar alguma coisa, se quiser compartilhar alguma coisa, mas alguma coisa que não defina, ele é assim, ele é desse jeito, é maravilhoso. E porque a gente não sabe de fato como a pessoa é, a gente vai conhecendo e às vezes demora esse processo de conhecer as pessoas. Então é alguma coisa que a gente tem, ainda mais quando está no início, que é onde ainda está frágil. É muito importante a gente ir devagar, se dando tempo da gente conhecer, da gente entender até aquilo que a gente está pensando sobre a outra pessoa, né? Ou então questões quando tem algum rompimento, por alguma confusão, algum desentendimento. E às vezes a nossa tendência é ir logo contar para alguém, falar para várias pessoas. Mas é muito importante a gente também se dar esse tempo de entender o que aconteceu, sair daquele momento inicial onde as emoções ainda estão muito afloradas, poder olhar de um olhar um pouco mais distante, porque às vezes a frustração que nos gerou raiva e a gente saiu falando para um monte de gente tem a ver com uma expectativa que a gente criou. Não necessariamente que o outro fez alguma coisa muito errada, mas a gente construiu uma visão do outro equivocada. Então é importante a gente poder se dar esse tempo para entender o que de fato está acontecendo. A gente faz um movimento muito de ir para fora, falar, e aí houve muitas opiniões, de muitas perspectivas diferentes, e a gente mesmo não conversou com a gente, não nos escutou, não olhou para a nossa necessidade, para o que foi frustrado, né? Que lugar que afetou. A gente não fez essa primeira conversa. E essa conversa com a gente, ela é fundamental. Ela é muito importante. Então, assim, é muito importante esse tempo do silêncio, né? Nesse tempo que tudo a gente quer contar ou postar, ou até fazer conversas, DRs,
pelo Instagram, né, nas redes sociais, mas é importante primeiro a gente conversar com a gente. Esse é um momento que é fundamental para qualquer coisa que a gente vá fazer, seja um projeto, seja as nossas mudanças, nossas transformações, as nossas curas internas, né, as nossas situações relacionais. A gente precisa primeiro ter essa conversa conosco, nos perceber, né, porque estar conosco, né, estar longe do mundo de fora, é poder conversar consigo, é presença conosco, isso é fundamental, é lidar com as situações com maturidade, né? Não de uma forma que a gente sai falando, sem essa sabedoria necessária para lidar, para cuidar com situações da nossa vida. É fundamental isso. E é esse processo que a gente precisa aprender, né? Que tem a ver com esse amor próprio, que a gente se respeita, que a gente dá o tempo que a gente precisa. E é isso que a gente precisa buscar. Então, eu espero que esse vídeo te ajude a refletir nesse ponto. Se você tem esse movimento de primeiro ir falar com alguém, falar com um amigo, né, com os amigos, com familiares, mas se aproprie dessa conversa com você, de você se perceber nas relações, se perceber com o que você sente, com as suas necessidades, e a partir daí você poder, depois de se dar esse tempo, depois de entender a situação, você falar com alguém também, não qualquer pessoa, mas com alguém que seja importante, com alguém que você sabe que vai ter uma fala boa, uma fala moderada, uma fala que vai te ajudar. Não te dizer faz isso, faz aquilo, mas alguém que vai te ajudar nesse processo de reflexão, porque isso é importante. Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo te ajude nesse processo de reflexão. Quero te pedir que você curta o nosso canal, compartilhe com quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. E se não é inscrito, te peço, se inscreva por aqui. Tem muitos vídeos que vão te ajudar aí nas situações do seu dia a dia, vai te ajudar nesse processo de reflexão. E é esse ganho de consciência que nos ajuda a viver de uma forma melhor. Então, vou ficando por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo.